Gostaria de saudar a igreja com a graciosa paz do Senhor. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos. Tem discípulos e discípulas do Senhor aqui nessa noite? Levante a mão. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Que o teu Espírito possa direcionar-me, que o teu Espírito possa ministrar a cada coração de forma individual nesta noite, Pai. E em nome de Jesus, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de transformação de vidas, ó Pai. Esta é a minha oração e os meus agradecimentos, em nome do teu Filho amado Jesus. Esse texto é um texto que, muito conhecido talvez por alguns irmãos estudiosos, mas esse texto é um texto que ele nos traz uma mensagem muito profunda, e eu coloquei como tema desta minha mensagem, que não podemos seguir a Jesus sem renunciar às vontades da carne. Não podemos seguir a Jesus sem renunciar às vontades da carne. E o versículo 24 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu entendo neste versículo, que eu quero trabalhar especificadamente em cima dele, que esse versículo é um versículo que nos convida a uma autoavaliação. Esse versículo é um versículo que nos impulsiona contra a parede. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E eu fiquei pensando como que eu traria um tema, e o Espírito Santo já começou a me incomodar. E eu cheguei a uma conclusão que realmente, a começar por mim, eu não posso seguir a Jesus sem renunciar à vontade da minha carne. É claro que Jesus, ele estava aqui falando aos seus discípulos, como ele está falando à igreja em Vitória nessa noite, e eu tenho certeza que você já pode estar pensando, em que área da sua vida você precisa renunciar. E eu também entendo que esse processo de renúncia é um processo difícil, um processo doloroso, porque qualquer coisa difícil na vida da gente
é renunciar às vontades da carne. Nós temos muita dificuldade. Nós temos dificuldades porque a palavra de Deus diz que a nossa carne, ela inclina para a morte. Então, é desafiador. E Jesus não dá aqui meias palavras. Ele nos chama a uma realidade. Se você quer seguir-me, você tem que renunciar às vontades da sua carne. E eu convido a você, neste momento, a fazer esta reflexão na sua vida. Em que área você precisa renunciar? Confesso a vocês que para mim, essa atitude de renúncia é desafiadora. É desafiador eu renunciar à minha carne. Mas eu quero dizer a você nessa noite, que eu absolvo isso como bênção na minha vida. Porque a cada renúncia, eu sinto que eu subo um degrau na minha vida espiritual. A cada renúncia, eu subo um degrau de amadurecimento espiritual. Não é fácil, é algo desafiador. Mas Jesus, como não está falando aqui em meias palavras, é uma exigência dele, é uma condicional de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como fazer curva, não tem como mascarar, tem que ser assimilado por cada um de nós e nos colocarmos na dispensação do Senhor. Por quê? Porque é difícil. Porque é difícil. E a nossa carne, ela é tendente a muitas coisas. Jesus falando em Mateus, se eu não me engano, 26:41, ele diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca. Eu não posso confiar na minha carne. Por isso eu tenho que vigiar. Por isso eu tenho que renunciar. Quero dizer a você alguns pontos onde que eu e você precisamos analisar como dificuldade. É difícil para mim e para você. Eu vou citar alguns pontos aqui, mas eu quero dizer a você que para todos esses pontos existe uma resposta do Senhor. É difícil renunciar à carne quando falam mal de nós. Verdade ou mentira? Você gosta quando alguém fala mal de você? Você gosta quando alguém te persegue? Qual o desejo lá do seu coração, lá no seu íntimo, quando alguém fala mal de você, quando alguém te persegue? Não precisa responder. Não precisa responder. Mas a palavra de Deus, em Mateus 5, o Sermão da Montanha, esse excelente sermão que Jesus ministrou a multidões, ele nos ensina que no capítulo 5, no versículo 11, que são bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Mas é difícil. É difícil, mas existe resposta para essa dificuldade. Então que nessa noite você comece a pensar, quando estiverem te perseguindo, falando mal de você, pense assim, ó: eu sou um bem-aventurado, eu sou uma bem-aventurada. No capítulo 5, no versículo 43, diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Evangelho, irmãos, é nadar contra a maré. Evangelho, não existe evangelho sem renúncia. Não existe. Evangelho é cruz. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Galatenses, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: agora já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. É difícil renunciar à carne quando somos traídos. Quem já foi traído aqui? Levante a mão. Precisa ficar com vergonha não. Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos traídos. E isso nos traz algo ruim, porque a traição é coisa tenebrosa. É difícil de você assimilar, de você aceitar, de você engolir. Mas a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, oh meu Deus, nós pecamos por não tomarmos posse do Pai Nosso. Capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. E aí? Como ficamos diante dessa proposta do Senhor? Você que foi traído, você que foi traída, se você perdoar, Jesus vai te perdoar. Se você não perdoar, Jesus não vai te perdoar. Bíblia, palavra de Deus, e é a oração que o Pai nos ensinou. Não foi qualquer um que chegou e ensinou você. E isso está dentro do contexto do Sermão da Montanha ainda. E eu estou falando aqui de renúncia, estou falando aqui de coisa que acontece comigo, acontece com você, acontece com o mundo afora. Eu não estou falando de coisa aqui inventada, estou falando coisa da realidade, da atualidade. É difícil renunciar à carne quando fazem algum mal contra nós. Quando fazem algum mal contra nós, dá vontade de dar na cara, né? Dá vontade de chutar o pau da barraca, quando fazem algum mal contra nós. Mas vamos abrir em Romanos, no capítulo 12. E o desafio aqui, irmãos, é porque a palavra
ela nos orienta, a palavra, ela nos norteia, a palavra nos dá a direção, aquilo que devemos fazer e que muitas vezes não fazemos. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A vontade da carne é amaldiçoar. Fez mal contra mim, e olha que muitos retribuem amaldiçoando. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É renúncia. Só alcançamos isso aqui renunciando à vontade da nossa carne. Vamos considerar ainda outras situações. É difícil para muitos renunciar o orgulho, a soberba, a prepotência, a altivez. Quantas pessoas orgulhosas. O Senhor te convida, se há algum orgulhoso, algum soberbo aqui, e você sabe que você é. Você sabe que você tem esse espírito, mas é um espírito maligno. O Senhor te convida nessa noite a renunciar, ainda que seja difícil, mas o Senhor te convida a renunciar o seu orgulho, a sua soberba. É difícil para muitos renunciar à mentira. Tudo que você vai fazer tem que envolver uma mentira. Tudo que você vai fazer tem que ter a tal da mentira inserida no meio. Espírito de mentiroso, que nessa noite caia por terra, que nesta noite seja renunciado em nome de Jesus. É difícil para muitos renunciar à prostituição. A prostituição, ela não é talvez da forma que você toque em alguma pessoa do sexo oposto, mas Jesus falou no Sermão da Montanha: aquele que olhar com intenção impura no coração já pecou. Aquele que olhar com intenção impura. Eu quero dizer para os homens: vigiem. Quero também dizer para as mulheres: vigiem. Aquele que olhar com intenção impura no coração já pecou. E o espírito da prostituição, ele é sagaz. E é uma oportunidade para nós, como igreja do Senhor, as mulheres estarem com traje decente, como diz a palavra. Um traje decente. Porque se as mulheres não tiverem um traje decente, há oportunidade
é maior para o homem cobiçá-la. Digo isso com temor e tremor diante da igreja. Mas isso não é desculpa por sem vergonha, que não pode ver um rabo de saia e está sempre olhando. Porque às vezes a mulher pode estar bem trajada, bem vestida, mas se esse espírito de prostituição está em mim, está em qualquer um, ele vai ter a tendência. E o Senhor nos convida a renunciar, em nome de Jesus. É difícil para muitos renunciar o vício, seja ele qual for, seja de álcool ou qualquer substância que altere o humor, seja um vício pornográfico, seja um vício por jogo. O Senhor te convida a renunciar. Se você tem a intenção, se você é um servo ou uma serva e tem essas inclinações, o Senhor te convida a renunciar, se você quer segui-lo. É difícil para muitos renunciar à fofoca. Você não consegue travar a sua língua. Tudo que te chega ao ouvido, você tem que passar para outrem. O fofoqueiro não herdará o reino de Deus. O Senhor te convida nesta noite a refrear a sua língua, a repensar aquilo que você tem feito, de repente no meio do arraial, ou às vezes no seio da família. O fofoqueiro, porque o fofoqueiro, ele é fofoqueiro onde que ele estiver, mas o libertador também está onde ele estiver e quer libertá-lo. Irmãos, não é fácil. Eu quero dizer a vocês, e quero mostrar a vocês, mas não quero que você se respalde com a fragilidade da carne. A carne é fraca, mas o Espírito Santo é poderoso. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, em Romanos, primeiro no capítulo 8, Romanos capítulo 8, para você entender. Talvez você não esteja entendendo, e a Bíblia é muito clara, mas a Bíblia precisa ser lida no texto e no contexto, para não ser criado um pretexto. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim a palavra: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãos, aqui está falando que a minha carne e a sua carne, ela tem uma tendência ruim. A minha carne e a sua carne, se nós pegarmos aqui o contexto, nós lendo todo o capítulo, nós vamos ver a inclinação da nossa carne. E nós vamos agora lá, a carta aos Galatenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim:
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nossa carne inclina para coisa ruim, e Paulo falando aos Galatenses, ele diz que é uma luta. Você tem uma luta dentro de você, da carne contra o Espírito. Eu tenho uma luta dentro de mim, da carne contra o Espírito. Nós não podemos escapar disso. Mas o versículo 16 diz: andai no Espírito, e jamais satisfarei as vontades da carne. É uma afirmativa. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a vontade da sua carne. Ah, mas eu não sou 100% espiritual. Ainda bem que o Senhor tem misericórdia de nós. Mas sabe como que eu e você podemos vencer isso? Quem você está alimentando mais? A carne ou o Espírito? Vai vencer aquele que estiver mais bem alimentado. Se você estiver alimentando bem a sua carne, ela vai vencer. Mas se você estiver alimentando bem o seu espírito, ele vai vencer. Andai no Espírito, e jamais satisfarei as vontades da sua carne. É aí que está a minha e a sua vitória. Andar no Espírito. E o andar no Espírito envolve muitas coisas. Envolve leitura bíblica, envolve intimidade com Deus, envolve envolvimento, compromisso com o Senhor. Porque a carne ela vai sendo mortificada à medida que você se envolve com as coisas do Senhor. À medida que você se santifica, a carne vai sendo mortificada. E é esse convite que o Senhor te faz nessa noite. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma a sua cruz. Hoje à noite de você pegar a tua cruz. Pega a sua cruz. Só você sabe aquilo que você precisa renunciar. Não precisa de ninguém apontar ninguém. O Senhor está falando à igreja nessa noite. O Senhor tem falado comigo esses dias. Porque a cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, nós abraçamos, porque a cada dia eu quero morrer. E que Cristo viva a cada dia na minha vida.